entrar nesta história da oposição ao Estado Novo para simultaneamente tentarmos compreender o fracasso das lutas oposicionistas em Portugal durante todo este período. Antecipando desde já uma parte das conclusões desta nossa investigação, creio que se poderiam ensaiar, grosso modo, duas teses ou juízos de valor sobre as razões do fracasso desta luta de oposição contra o Estado Novo ao longo de tantas décadas. Uma tese seria aquilo que eu chamo a tese desculpabilizadora. Ou seja, é uma tese que, para explicar as razões deste fracasso, valoriza a capacidade e a extrema habilidade de Salazar para conciliar interesses contraditórios na oligarquia dominante, mantendo unida a sua base de apoio, a tal arte de saber durar de Salazar, de que provavelmente o professor Rosas vos falou esta manhã, e retirando assim margem de manobra à oposição. Primeira razão que leva, portanto, a desculpabilizar e a justificar a dificuldade da oposição de fazer frente de forma eficaz ao Estado Novo. A segunda razão enfatiza o perfeito domínio do aparelho repressivo por parte de Salazar e a sua vontade política de o empregar a fundo nos momentos de crise, sobretudo, naturalmente. Ou seja, isso leva a que a oposição tenha dificuldade em superar um impasse estratégico que deriva do facto da sua radicalização na luta antissalazarista provocar um aumento da repressão e esse aumento da repressão levar imediatamente à moderação da luta e mesmo à desmobilização da luta, à desmobilização das forças oposicionistas e, consequentemente, também à recuperação das forças do regime. A terceira razão, invocada por esta tese desculpabilizadora, invoca a falta de apoio internacional à oposição democrática em momentos cruciais, particularmente na crise que sucede ao final da Segunda Guerra Mundial, 45, 46. E a quarta razão chama, em seu socorro, em socorro desta tese desculpabilizadora, há uma análise comparativa da própria queda das diferentes ditaduras europeias. Nesse aspecto pode-se dizer que a inoperacionalidade, a incapacidade da oposição neste combate não difere muito daquilo que aconteceu na Alemanha na oposição ao nazismo, em Itália na oposição ao fascismo, em Espanha na oposição ao franquismo. Ou seja, o nazismo cai em consequência da derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial, o fascismo cai em boa parte em consequência também da derrota de Mussolini e da invasão da Itália pelas forças aliadas, particularmente pelo contingente militar norte-americano, e Franco morre placidamente na cama. Não é derrubado pela oposição democrática antifranquista. É na sequência da sua morte que se inicia o processo de evolução e transição para a democracia, com a grande ajuda do rei João Carlos. Portanto, Portugal, nesse aspecto, e a oposição democrática portuguesa não são caso único, refletem essa incapacidade das oposições do regime fascista conseguirem derrubar esse mesmo regime sem uma ajuda externa. No nosso caso, com uma ajuda interna, mas do próprio aparelho militar do regime. A tese contrária a esta é a tese culpabilizadora da incapacidade da oposição, que invoca em seu auxílio as seguintes razões. Em primeiro lugar, as hesitações e divisões estratégicas na própria oposição democrática. Uns defendiam a via putschista militar, outros, como o Partido Comunista, a via do levantamento nacional, seguido de uma insurreição popular armada. Uns defendiam, no próprio Partido Comunista, aliás, a luta de massas, outros, normalmente grupos de extrema-esquerda,
defendiam a luta armada. Uns defendiam uma via mais legalista, mais pacífica, que apostasse na evolução do regime. Outros defendiam uma via insurrecional. Portanto, havia várias estratégias de confronto e era difícil conseguir-se, a todo momento, uma unidade de pontos de vista dentro da oposição. Logo, consequente incapacidade de coordenar uma estratégia coerente que envolvesse articuladamente estas diferentes formas de luta. Outra razão que a tese culpabilizadora invoca é da própria falta de coragem política e até física para vencer hesitações nos momentos cruciais, na véspera de um putsch militar ou, em outras circunstâncias, a tendência era para as forças oposicionistas recuarem por considerarem que não estavam reunidas, afinal de contas, todas as condições necessárias para derrubar a ditadura. É a tese que culpabiliza o chamado aguardismo do Partido Comunista, sempre à espera das melhores condições possíveis para derrubar o regime, ou a tese que culpabiliza o acomodatismo da oposição liberal, republicana e socialista, sempre justificadas por uma avaliação da relação de forças a cada momento e que as levava, essas oposições, a recuarem no momento decisivo. Só isto explica que, afinal de contas, a luta do oposicionista contra a ditadura em Portugal não tenha produzido mais do que 1 milhar de vítimas mortais ao longo de 48 anos, desde 26 a 74. Mas, sensivelmente, 3/4 deste número, cerca de 700, ocorreram no primeiro período da oposição à ditadura, entre 26 e 40. Ou até mais concretamente, entre 26 e 31, que é o período em que há mais tentativas de revolução militar contra a ditadura militar. Portanto, a parte que vai de 31 a 74 é mínima, relativamente a este conjunto. Tem 40 e tal anos, pouco ultrapassou as 2 centenas de vítimas mortais. Portanto, de facto, é uma luta de baixa intensidade, como, afinal de contas, e, consequentemente, a repressão é também uma repressão de baixa intensidade.